Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos dois ensinamentos essenciais para a nossa perseverança. Ensinamentos esses que Jesus nos chama a atenção para que nós possamos ir purificando o nosso coração e a nossa consciência e a nossa forma de viver e de se portar, para que assim possamos caminhar sempre unidos numa mesma direção. Hoje o Evangelho está dividido em duas partes. Na primeira parte nós vemos como que Jesus Cristo, percebendo a discussão entre os discípulos, porque eles estavam discutindo quem dentre eles era o maior, Jesus colocou uma criança no meio deles e disse: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Veja que Jesus Cristo, ele coloca essa criança, por quê? Porque nós, para que possamos nos portar e nos relacionar bem com todos, nós precisamos sair muitas vezes dos nossos status, ser desapegados das posições onde nós nos colocamos, para ir ao encontro daqueles menores, daqueles pequenos, para que possamos realmente, a partir do outro, sermos capazes de anunciar a verdade, de anunciar a boa nova da salvação. A evangelização não acontece por obrigação, não é por uma imposição, mas sim por uma vivência onde Cristo é manifesto através de nós por essa obra de misericórdia, essa obra de caridade, essa obra de humildade que Ele pede a cada um de nós. Por isso que, para que possamos receber a Cristo que vem a cada um de nós, a cada dia, nós precisamos, dia após dia, ser humildes, porque somente quando nós conseguimos olhar para baixo, para perceber o nosso próximo, nós conseguiremos realmente nos relacionar bem com os outros. Somente quando nós aprendermos a nos rebaixar diante do outro, para nos relacionarmos com o outro em posição de igualdade, como verdadeiros seres humanos, dignos e filhos de Deus, que nós conseguiremos verdadeiramente anunciar a boa nova da salvação através da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo nos exorta que na igreja nós não podemos ficar buscando os primeiros lugares. Na igreja nós precisamos desejar fazer aquilo que ninguém quer fazer. Precisamos desejar fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e não aquilo que realmente pode trazer uma satisfação para a nossa vontade, para o nosso ego, mas sermos capazes de realmente estar na frente como devemos estar à frente, e sermos capazes de nos esconder muitas vezes para que Cristo apareça através das suas obras. Porque há muitos que usam das obras de Deus para aparecer, para ficar no foco daquilo que é a missão. Mas Jesus Cristo, ele nos chama a desaparecer para que a obra manifeste não a nós, mas sim o próprio Deus. Por isso que Jesus, ele chama essa criança e coloca no meio deles, porque nós seremos capazes de contemplar a presença de Deus, seremos capazes de tocar essa presença de Deus, experimentar essa presença de Deus na medida em que nós verdadeiramente formos capazes de nos rebaixar, de estar, de sermos pequenos,
para que assim possamos nos abrir ao convívio com o outro, para que realmente possamos valorizar os nossos dons, mas valorizar também as capacidades do outro, porque todos nós somos como um corpo místico, uma igreja única, somos membros desse corpo, e todo corpo ele vai bem se todos os membros assim estão também bem diante da missão que é realizada. A segunda parte do Evangelho nós vemos como que na igreja nós temos muitos carismas, temos muitas espiritualidades, muitas formas de realizar a obra de salvação. Por isso que nós precisamos ter a consciência, e é isso que Jesus Cristo nos traz o ensinamento. Nós precisamos ter a consciência que há carismas e espiritualidades diferentes, porque são manifestações, expressões do próprio mistério pascal de Cristo. Mas nós precisamos entender que nessa diversidade há uma unidade. Por isso que Jesus Cristo exorta João, porque João vai trazer uma questão a Jesus, porque havia um homem que expulsava demônios no nome de Cristo, e eles impediram que esse homem continuasse a realizar essa obra de salvação na vida das pessoas, porque unicamente eles não andavam com eles. E Jesus Cristo diz a João: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Por isso nós precisamos aprender a valorizar o dom do outro, porque na medida em que nós valorizamos o dom do outro, nós percebemos que um dom ele contribui com o outro, e unidos na diversidade nós seremos capazes de realmente sermos essa grande manifestação de unidade no mundo. Essa é a verdadeira obra de salvação, onde através da nossa própria vida muitos são ali tocados por Cristo, que se manifesta através do seu corpo místico, que é a igreja. E assim nós alcançaremos a virtude da humildade, onde nós nos rebaixaremos para que Cristo seja exaltado, onde na obra de salvação nós seremos capazes de ser pequenos para que Cristo seja grande, onde nós, diante de cada circunstância da nossa vida, possamos aprender a perceber Cristo que vem a nós através das pequenas coisas. Por isso que Jesus hoje, ele nos chama a isso, nos chama a essa consciência que precisamos ser pequenos para que possamos portar aquele que é grande em nossa vida e permitir com que ele apareça através da nossa vida. E precisamos também, dia após dia, sermos capazes de reconhecer os dons e os carismas da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.